Convido a igreja para que abra a palavra do Senhor em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 29, do verso 11 ao verso 14. As crianças já retornarão no momento do pós-lúdio do culto. Nesse momento, nós pedimos ao diácono de plantão que avisem a Elce para que traga as crianças de volta para o templo na última canção do pós-lúdio do culto. Jeremias 29, verso 11 ao verso 14. Se a igreja localizou, basta dizer amém. Então fiquemos de pé para a leitura da palavra do nosso Deus. Profeta Jeremias, capítulo 29, do verso 11 ao verso 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra, em nome de Jesus, amém. A igreja pode tomar assento. Num culto, não é raro observarmos pessoas chorando no templo, antes, durante ou até mesmo depois do culto já findado, terminado. Mas não é raro você observar pessoas chorando no templo. O choro ele pode ser uma espécie de desabafo daquele homem, daquela mulher ou do jovem que está chorando, desabafo de algo que já vinha, de certa forma, incomodando aquela pessoa. O choro também pode não ser um desabafo, ele pode ser a exposição da nossa fraqueza e da nossa dor. E que na hora, antes do culto, ou durante o culto, ou após o culto, ele invade o seu coração e não há como você segurar e as lágrimas descem. O choro também ele pode ser um momento de uma busca mais íntima desta pessoa que está chorando para com Deus. Ela percebe a presença de Deus no santuário, no templo, na casa do Senhor, antes, durante, depois do culto. Ela percebe, e ao perceber, a sua alma se envolve de tal forma que ela vem a chorar. Nessas férias, eu e minha esposa saímos para conhecer, viajarmos, para o estado de Goiás. Viajamos para o estado de Goiás. Pegamos aquilo que tínhamos, o que eu tinha em condição financeira, pagamos a passagem do avião, a ida e volta, as 4 passagens, o hotel, reservamos um hotel na cidadezinha de Anápolis, não em Goiânia, a capital, mas em Anápolis. O avião nos deixou no aeroporto de Goiânia. Em Goiânia nós pegamos um carro, um Uber até a cidade de Anápolis, porque existia, de minha parte, um sonho a ser realizado. Já mais ou menos há um ano estávamos
impressionados com a espiritualidade, e quando eu digo nós estávamos, estou dizendo a minha pessoa, impressionado com a espiritualidade, impressionados com o louvor, hinos, cânticos antigos que nos chamavam e tocavam em demasia nossa alma, nosso espírito. E quando eu falo alma e espírito, se entende que alma e espírito é a mesma coisa. Minha alma e espírito ficavam envolvida quando ouvia aqueles hinos, aquelas canções antigas sendo entoadas naquela igreja lá em Anápolis, há um ano. A coisa foi tão forte que comecei a desejar entoar essas mesmas canções aqui na igreja. E aí o Senhor Deus nos abençoou com uma irmã que teve paciência e tem paciência para entender que o vosso pastor não é cantor, mas é adorador. E nos ajudou muito, continua nos ajudando, tendo paciência, tentando com a sua boa voz encobrir as falhas da minha voz. Mas sabendo que eu não estou cantando, mas sabendo que eu estou adorando a Deus. Fomos para lá então. Pensei comigo, para o casal que está aqui na frente, tão simpático, né? Pensei comigo, acho que vai acontecer comigo o que agora eu falei no início da mensagem, o choro antes, durante ou depois do culto. Pensei que aconteceria isso comigo lá, porque acontecia quando eu ouvia os vídeos, né? E trazia para ensaiar e cantar aqui. Mas não houve nem possibilidade disso acontecer, porque chegamos lá no sábado à noite, domingo de manhã já estávamos prontos, arrumados para ir para a igreja, lá em Anápolis, e participarmos do primeiro culto. E aquelas pessoas que eu via nos vídeos, louvando, glorificando, com vozes lindas, maravilhosas, e adorando a Deus, a gente sentia isso. Eu pude conhecê-las pessoalmente, na igreja, e chamá-las pelo nome, o que surpreendeu de maneira positiva a elas lá naquele local. O pastor da igreja, pastor Mauro, que tornou-se meu amigo, meu companheiro, me chamou domingo de manhã e domingo à noite para trazer uma palavra para a igreja, não pregação, mas o porquê da minha vinda para aquela igreja. E nós trouxemos a palavra, o porquê, que eu estou contando agora para vocês, contei para eles lá também. E pude chamar por nome muitos membros daquela igreja, porque conhecia dos vídeos que eu assistia, o que eles ficaram surpresos, de eu chamar tanto irmãos como irmãs pelo nome, e no microfone deles, e citar. No culto do domingo de manhã, a adoração estava fortíssima ao Senhor, como estava agora aqui nessa casa, com o Ministério de Adoração e Louvor, com hinos e cânticos lindos, maravilhosos, tocando nos nossos corações. Aí eu olhei para o meu lado, quando eu olhei para o meu lado, vi minha esposa chorando. Não era choro de desabafo de algo que vinha incomodando, não era choro pela exposição de sua fraqueza e dor, pelas circunstâncias da vida dela ou nossa, não era. Mas era o choro de uma busca íntima, forte, e da presença declarada e notória de Deus naquele lugar. Ao olhar, vê-la chorando, pensei comigo mesmo, Bruno e Thalita está aí? Thalita está aí, né? Thalita e Bruno. Pensei comigo, eu não posso chorar. Ela já está chorando. Alguém tem que ser forte aqui. Então não chorei. Chegou domingo à noite, voltamos para o culto, porque na verdade as minhas férias era para a realização de um sonho, conhecer uma igreja. Voltamos domingo à noite, o culto começou, e novamente fomos chamados para dar uma palavra pelo pastor, pegamos o microfone, damos a palavra, sentamos novamente, e o culto, louvor, a palavra, a pregação, e olho para o lado, minha esposa chorando mais uma vez. Antes, eu não disse para ela uma coisa que ia acontecer. A minha intenção era ir também na terça-feira que tinha reunião de oração. Mas eu pensei,
Eu vou dizer para ela que terça-feira também a gente vai de novo para a igreja? Estamos de férias. Mas não foi nem preciso, porque ela queria ir para a igreja na terça-feira, quando soube que tinha uma reunião de oração também. Porque vimos estudos, era notória a presença de Deus naquele lugar, não tinha como não ir. Fomos terça-feira também, e o pastor então, não o pastor Mauro, que não estava naquele dia, mas o pastor auxiliar disse: olha, irmãos, o pastor Carlos Alberto do Rio de Janeiro está conosco desde domingo, e que veio para cá especialmente para estar conosco. Ele e a esposa vão embora na quinta-feira, então hoje é o último dia dele aqui, vamos nos despedir dele e da esposa. E as senhoras da igreja todas se levantaram, foram em direção a Luciana, a abraçaram, e novamente vi minha esposa chorar. 3 cultos, 3 momentos onde a alma dela foi derramada diante da notória presença de Deus naquele santo lugar. Quarta-feira, nós ficaríamos em Anápolis para quinta-feira de manhã, pegarmos o avião em Goiânia e voltarmos para o Rio de Janeiro. Mas o pastor Mauro quis fazer uma surpresa para o amigo que ele passou a conhecer pessoalmente lá na semana de férias. E disse: pastor Carlos, não, foi o seguinte, eu vou levar o senhor para conhecer a nossa igreja também em Goiânia, que é a sede. Prepara-se que a gente vai reservar um quarto para o senhor, para a sua esposa no hotel em Goiânia, e lá você já pode pegar o avião e ir para casa na quinta-feira, mas vamos conhecer a igreja de Goiânia. Aí na quarta-feira também, não estamos mais em Anápolis, estamos conhecendo a igreja em Goiânia, com a capacidade para 3, 4 mil pessoas aproximadamente. A de Anápolis tem membresia 500 pessoas, aproximadamente, em Anápolis. Um sonho foi realizado. Sabe o que eu pensei? O sonho era meu, mas naqueles dias eu vi que meu sonho não era mais meu, era da minha esposa também, porque ela estava vivendo o meu sonho naquele lugar. E como é bom você ver a sua esposa, seu marido, seus filhos, sua família vivenciar um sonho que era seu, mas que se tornou da família, ou tornou-se dela esposa, ou tornou-se dele seu esposo. Eu vi isso acontecer naquele lugar. Um choro pela íntima busca a Deus no templo, a notória presença de Deus. Quando nós estudamos esse texto de Jeremias, capítulo 29, a gente verifica algumas coisas. É importante dizer aqui rapidamente. Jeremias, sabemos que foi um profeta, mas não é só profeta não. Jeremias era profeta, mas era líder. Um grande líder chamado Jeremias. Era profeta do Senhor, líder, grande líder do Senhor, e ele viu a queda de Jerusalém. Ele viu a queda dos muros de Jerusalém, quando Nabucodonosor, da Babilônia, invade Jerusalém. Jeremias vê Jerusalém ter os seus muros derribados, seus portões derribados, o seu povo ser exilado como escravo. Tudo isso o profeta viu. Ele viu o seu povo ser exilado como escravo. Jeremias enfrentou grandes problemas como líder de Israel, como profeta de Israel. Enfrentou problemas com a sua casa, enfrentou problemas com o seu rei, enfrentou problemas com o exército do rei, enfrentou problemas com o povo judeu. Mas, sobretudo, Jeremias enfrentou problema com os falsos profetas que existiam na sua época. Ele que era um verdadeiro profeta de Deus. Os falsos profetas da época de Jeremias entregavam profecias açucaradas. Profecias que sempre falavam coisas boas que iria acontecer com o povo, de forma a contentar o povo no momento em que o povo estava passando por um momento difícil, e que a verdade seria terrível, dolorida, pesarosa. Os falsos profetas tinham mensagens açucaradas. Hoje nós também encontramos no púlpito do Senhor muitos pregadores
que fazem questão de trazer mensagens açucaradas, porque não vão machucar, porque não vai doer, porque todos vão gostar daquela mensagem, porque ela é doce, ela é açucarada, ela é tranquila, ela é mansa, ela é agradável, mas nem sempre Deus nos traz palavras agradáveis. Jeremias sabia que a palavra que ele tinha que dizer para o povo daquela época era um discurso, uma palavra pesada demais. O texto nos fala de Jeremias avisando o povo que o cativeiro babilônico ia demorar aproximadamente 70 anos. Mas o povo não queria ouvir isso. E Jeremias anunciava que haveria um cativeiro, que o povo seria exilado, que o povo seria escravo e que seriam 70 anos de cativeiro, mas quem queria ouvir essa mensagem dura? Eles preferiam as mensagens dos falsos profetas, mensagens doces, açucaradas, que não fazia mal a ninguém, mas que também não dizia a verdade que o povo precisava ouvir. Jeremias também falava de salvação, que no final deste tempo de 70 anos, o povo iria ser salvo, iria voltar para casa, porque Deus ouviria as suas orações e Deus iria providenciar o retorno do povo para a sua casa, a libertação do povo, do meio do povo da Babilônia. Eles voltariam. Na adversidade da vida, eles seriam encorajados a entender que aquele tempo iria passar da escravidão. E um dia, o tempo passando, Deus os traria de volta para a sua própria casa. Por isso encontramos aqui alguns versículos chaves, bem interessantes, como o versículo 11, que nós lemos e que diz: eu é que sei, diz Deus, que pensamento tenho a respeito de vocês em relação ao povo, diz o Senhor. Deus diz: olha, meus pensamentos são de paz e não de mal. Meus pensamentos são de paz para dar-lhes um lugar de um futuro e uma esperança. O cativeiro irá se acabar, os 70 anos irão se extinguir e eu trarei vocês de volta. Então Deus tem uma mensagem que o sofrimento, que a tristeza de estar exilado, escravo numa terra estranha, um dia iria acabar. O sofrimento, querida igreja, nunca é para sempre, um dia ele acaba. E o próprio Deus, pela boca de Jeremias, estava dizendo isso ao seu povo. Meus pensamentos são de paz, não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Verso 12: então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei, diz o Senhor. O povo iria invocar o Senhor, o povo iria se aproximar novamente de Deus, através da palavra de oração, e o Senhor diz: eu os ouvirei. Ouvirei, diz o Senhor nosso Deus. Como buscar a Deus para que a nossa sorte seja mudada? Porque no final de tudo, no versículo 14, Deus diz: serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Deus está dizendo que Ele vai mudar a sorte do seu povo. Mudar a sorte significa modificar tudo aquilo que está acontecendo e que Deus simplesmente iria intervir e acabar com aquilo, com a circunstância que estavam fazendo com que eles tivessem uma vida difícil. E Deus diz: eu vou mudar a sorte de vocês. Vocês estão no cativeiro, mas eu vou tirar vocês do cativeiro. Vocês me invocarão, vocês orarão a mim, e eu ouvirei a vossa oração, e ao fazer isso, eu simplesmente serei achado por vocês, que estão me buscando, invocando meu nome, orando a mim, e então eu mudarei a vossa sorte. Deus está dizendo que Ele pode simplesmente mudar a sorte, entre aspas, das nossas vidas. Deus está dizendo que Ele pode modificar qualquer situação que esteja passando comigo e que esteja passando, querido irmão e irmã, com você também, na casa do Pai, na sua vida. Deus modifica, Deus tem condição de modificar, Deus tem todo o poder nas suas mãos. O Senhor Deus simplesmente, Ele possui o atributo da onipotência, ou seja, Ele tem um poder nas suas mãos, nada
não existe nada que Deus não possa fazer. Deus ressuscita o morto, cura o doente, faz o coxo andar, faz o cego enxergar, faz o surdo ouvir. Deus pode todas as coisas. Eu vou mudar a sua sorte, diz o Senhor Deus. Ele é o único que pode dizer isso. Ele diz: mas como Deus muda nossa sorte? Quando no versículo 13, na edição revista e atualizada, com um linguajar mais rebuscado, ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus diz que você vai encontrar Ele, sim, se você buscá-lo com todo o seu coração. E quando ele fala coração, ele não está se referindo a esse órgão coração. Ele está dizendo, quando ele fala coração, ele está dizendo a sua mente. Quando você me buscar-me-eis com o seu coração, me buscar-me-eis com o seu pensamento, com a sua mente. Quando você buscar a Deus com a sua mente, de todo o seu coração, com toda a força dos seus pensamentos, você vai encontrar. E ele fala: e eu vou mudar a sua sorte. Você acredita nisso? Pois é a palavra do Senhor. Ele falou para Jeremias passar isso para o povo. O sofrimento, o exílio vai acabar. Um dia vai acabar, porque Deus vai intervir e vai encerrar o exílio e vai mudar a sorte do seu povo. Anos atrás, alguns irmãos conhecem essa história, outros não. Anos atrás, tive 2 casos de doença na família, bem complicados, muito difícil. 4, 5 anos atrás, mais tempo. Vamos colocar aí, o primeiro caso foi há 8 anos atrás, aproximadamente, 8 a 9 anos atrás. Quando meu filho mais velho, Lucas, estava no INCA e tinha aparecido um tumor que não era maligno, porém já tinha tampado a respiração dele pelo nariz, pela via nasal, a respiração estava tampada, ele não conseguia mais respirar pelo nariz, porque o tumor tinha tampado, e o tumor estava descendo em direção à garganta, e se descesse até a garganta, ele também não conseguia respirar também pela boca, e com isso ele poderia morrer. O médico no INCA, como tinha muitos pacientes, ele disse para nós aguardarmos. Mas quanto mais a gente aguardava, mais o tumor crescia e mais ele descia. Glória a Deus que ele não subiu, ele desceu. E ao descer, tiveram que abrir aqui no Lucas para que ele pudesse respirar. Ele tinha 15 anos nessa época, 14 anos nessa época. A igreja de Irajá, quem era dessa época se lembra disso. Lucas com 14 anos aqui, bem frágil, bem fraco, por causa da doença. A igreja toda orou pelo Lucas. As igrejas do presbitério de Madureira, que souberam, oraram também por ele, pela vida dele. Ele esteve entre a vida e a morte. O tumor não era maligno, não era benigno, mas a situação que se encontrava, descendo e sem poder operar, porque tinha uma listagem de pacientes que tinham que ser operados antes no INCA, fez com que a situação ficasse crítica, muito crítica, até que o médico, Dr. Pedro, chefe do setor na época no INCA, disse que era necessário operá-lo, porque se não operasse ele teria de falecer. A operação foi feita, toda a igreja orou a Deus. A operação foi feita e foi feita com grande sucesso. O tumor foi totalmente retirado, graças a Deus. Totalmente retirado, irmãos. Naquele ano, no meu aniversário, não celebramos aqui na igreja, não celebramos. Preferimos celebrar porque o Lucas operou um dia depois do meu aniversário. Meu aniversário era 23 de agosto, ele operou 24 de agosto. Então não houve celebração do meu aniversário nessa igreja. Preferimos fazer a celebração do aniversário dele, dia 9 de outubro, no primeiro domingo, quando ele fez 15 anos, lembra, Zé Roberto? 15 anos. E aí a mãe entrou com ele pela igreja, no culto, e a igreja toda glorificou o Senhor de ver o Lucas bem,
refeito, com saúde. Lucas é um guerreiro. Ele é um guerreiro. Ainda que a sua calma, maneira como ele fala, muito calmo, muito tranquilo, falando pouco, às vezes parece não demonstrar isso, mas o que ele sofreu naquele hospital, e eu vi, a Luciana ficou todos os dias com ele naquele hospital. Depois da operação, ele teve um ataque, porque para tirar o tumor, tiveram que abrir a cabeça, para tirar, de uma maneira que eu não entendo como eles conseguiram fazer aquilo, mas quando terminou a operação, eu fui vê-lo, na hora que eu estava conversando com ele, tentando conversar com ele, eu e a esposa, ele deu um ataque naquela hora, ficou tudo duro, o corpo ficou tudo duro, a cabeça se esticou toda para o alto, e os médicos tiveram que vir e dar uma injeção para acalmá-lo, e ele caiu desmaiado na maca. Era efeito da maneira como eles fizeram aquela operação. Eu não quero nem tentar entender como eles fizeram para tirar aquele tumor do Lucas. Ele é um guerreiro, é um lutador, é um sobrevivente, pelo nome do Senhor Jesus. Mas também eu tinha um sobrinho chamado Rafael. Alguns irmãos também conhecem Rafael. Creio que o Bruno deve lembrar do Rafael, meu sobrinho, né? Retiros, né? Ele era adolescente, como você também era na época. E Rafael também teve um tumor. O tumor do Rafael era maligno. E o tumor do Rafael, ele não desceu igual do Lucas. O tumor do Rafael subiu, foi para a cabeça. Rafael foi operado. Antes de ser operado, eu me lembro que a gente ia sempre lá, mas só que com o Rafael, foi anos depois do Lucas, e teve um problema muito sério, porque nessa época do Rafael, eu tive um problema também de doença aqui na igreja, e causado por questões emocionais, mas na época eu não sabia que era isso. Então eu ficava no púlpito, querendo trazer a palavra, mas eu tinha receio de cair, porque minhas pernas estavam fracas, eu não tinha certeza de conseguir me manter em pé. Eu sentia um mal-estar muito grande. Depois fui saber que era questão da labirintite, que o médico conseguiu descobrir o que era. Mas depois de muitos exames, de muita coisa feita, fui saber o que era. Quando o Rafael ficou doente, eu tinha que ir no INCA também, sempre o INCA, naquele mesmo lugar. A minha irmã falava: olha, Carlos, vai lá, você é pastor, faz oração pelo meu filho, pelo seu sobrinho. Só que eu estava doente. E eu estava doente a ponto de um dia eu pregar aqui nessa igreja, sentado nessa cadeira. Não sei se tu lembra disso. Eu não levantei, você me chamou, eu disse: eu vou pregar aqui mesmo. Porque a impressão que eu tinha que se eu levantasse as pernas fracas, eu ia cair. Mas tudo por causa do mal-estar provocado na cabeça, e depois fiquei sabendo que era labirintite. Mas na época eu não sabia, e aquilo me deixava nervoso, sem saber o que estava acontecendo comigo, e a sensação era horrível. O coração batia forte, ansioso, era uma coisa terrível, parecia que eu ia ter um infarto. Minha irmã me chamou para ir no INCA, e quando eu cheguei no INCA, eu me lembro que a psicóloga falou assim: o senhor é o tio do Rafael? Eu falei: sou. Meu nome é Carlos Alberto. Sim, eu sei seu nome. Ele fala muito do senhor. Ele diz que ele tem um tio que é pastor e que é homem de Deus e que vem sempre aqui orar por ele. Meu sobrinho estava com tumor para a morte, mas nós orávamos aqui na igreja para que ele fosse curado. Orávamos a Deus, a igreja orava, as irmãs de oração da terça-feira de manhã estavam sempre clamando ao Senhor Deus por ele. Outras igrejas também oraram pelo Rafael, mas ele operou, e no que ele operou, ele ficou cego. Andressa, o Rafael ficou desfigurado, Andressa. Meu sobrinho era bonito, mas quando eles operaram ele ficou cego, e eu agradeci a Deus, para ele não ver como ele ficou, Gustavo, para ele não ver o rosto dele. Ele voltou para casa desfigurado, não tinha mais aquela beleza que ele tinha, não era mais um menino bonito. E ele tratava a gente bem em casa, tio, vó, mãe, tudo com educação, com respeito, cego, sem enxergar mais nada. E
voltou para o hospital. Passou alguns meses, voltou para o hospital. Eu me lembro que eu estava pior na enfermidade. A Tereza me chamou, minha irmã me chamou, vai, você tem que ir lá, você tem que orar por mim. Meu pai ligou para mim, que já falecido, meu pai ligou para mim, Carlinhos, me chamava de Carlinhos, Carlinhos, você tem que ir lá. Eu não aguento ir lá ver o meu neto. Você, meu filho, vai ter que ir lá, porque eu não aguento ver meu neto assim. Eu falei, pai, eu estou doente. Você tem que ir. Naquela época eu tomava Rivotril, irmão, com muitos tomos. Eu tomei, Gustavo, 3 ou 4 comprimidos de Rivotril, para poder sair de casa e ir para o hospital. Porque a impressão que eu tinha que eu ia cair na escadaria do prédio. Uma vez eu fui tentar ir na padaria e voltei com medo de cair no meio da rua sozinho. Voltei para casa. A Luciana perguntou, você voltou? Eu falei, não vou descer mais. Eu não vou descer mais. Eu vou cair, eu estou me sentindo mal. Eu falei para ela. Mas quando meu pai ligou para mim, eu pedi os remédios que eu tinha em casa, peguei 2, 3, 4 Rivotril de 0,5, tomei aquilo e peguei um carro e fui para o hospital e coloquei meu terno, a gola clerical, fui como pastor, com terno, gola clerical, entrei naquele hospital, minha irmã me viu, agradeceu porque eu tinha ido, o Rafael estava entubado naquele lugar, ela falou, ora por ele. E eu fiz a oração para o meu sobrinho, mas meu sobrinho não resistiu e faleceu. Hoje ele seria um homem de 30 anos, 33 anos, por aí. Faleceu. Deus não quis mudar a sorte dele. Deus quis levá-lo. Deus mudou a sorte do Lucas e Deus permitiu que o Lucas vivesse nessa terra ainda. Porque tudo, irmãos, está nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor. E nós temos que entender isso. Tudo nas nossas vidas se encontra nas mãos desse Deus que muda a nossa sorte. Como é que Ele muda a nossa sorte? Quando você o busca, como diz aqui, buscar-me-eis e me achareis, e eu vos ouvirei a vossa oração. Ele ouve a nossa oração, se for da vontade dEle fazer o milagre, Ele fará. Mas nós temos que estar preparados para entender que a vontade é dEle. Nós podemos ter a nossa vontade, a nossa oração, o nosso pedido, mas a vontade nossa tem que estar de acordo com a vontade do nosso Deus. Se tiver de acordo com a vontade do nosso Deus, Ele muda a nossa sorte. Se não tiver de acordo com a vontade dEle, Ele fará cumprir o propósito dEle sobre a minha, sua, nossas vidas. Mas Ele fará cumprir a vontade dEle. Surge então uma dúvida aqui nesse texto. E para nós, será que Deus quer realmente modificar, agir em minha vida? Será que Deus quer realmente transformar a minha vida, a sua vida? Será que Deus quer de fato mudar a minha sorte, sua sorte? Se for da vontade dEle, sim, Ele mudará. Resta a nós buscarmos a esse Deus. Resta a nós buscarmos em oração a Ele. Resta a nós queremos ter intimidade com esse Deus. Resta a nós, ao entrarmos no santuário, onde nós estamos com os nossos irmãos na fé, aqui no santuário, no templo, na igreja do Senhor, entrarmos aqui com a certeza absoluta que Deus está nesse lugar. É você entrar com essa certeza. É você entrar aqui não porque quer abraçar o irmão, não porque quer cumprimentar o irmão, e é gostoso abraçar o irmão, cumprimentar o irmão, mas é você entrar aqui sabendo que em primeiro lugar está a sua adoração a Deus. O sorriso do irmão, o sorriso da irmã, o abraço ao irmão, o abraço à irmã, o apertar de mãos dos irmãos é importante, é confraternização, é comunhão entre nós irmãos em Cristo, mas o mais importante é entrarmos aqui com a certeza que Deus está nesse lugar. E que nós viemos aqui para adorá-lo, independente das circunstâncias das nossas vidas.
independente daquilo que nós queremos e que às vezes Ele não nos dá ou não nos permite. É preciso convicção quando nós buscamos a Deus. Não pode haver hesitação, não pode haver dúvidas. Será que Ele vai me ouvir? Será, presbítero Zé Roberto, que Ele está nesse lugar? A Bíblia fala, meu presbítero, onde tiver 2, 3 em meu nome, eu estarei presente, diz o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos, Ele diz que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus, quando Ele morre na cruz e ressuscita, Ele diz, é importante que eu vá, para que eu envie o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo. O Espírito Santo está na igreja. A igreja não são essas paredes, a igreja somos nós. E o Espírito Santo está em nós. Portanto, Deus está em nós. Está na igreja. A igreja não é um corpo físico ou uma instituição somente. A igreja é um organismo espiritual. A igreja, querido irmão Ezei, ela não pertence a esse mundo. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. A Bíblia no Novo Testamento diz que nós somos cidadãos cuja pátria não é esta terra, a pátria nossa é celestial. Nós estamos nessa terra de passagem. De passagem. E essa passagem mostra que ela pode ser longa ou pode ser curta, mas nós sabemos que estamos aqui de passagem. E nessa passagem pela terra nós temos um propósito dado por Deus para a igreja. Esse propósito é falar dele, é falar do Filho dele, é falar de Jesus Cristo, é falar de como Ele andou pela essa terra, é de falar de como Ele anunciou o Evangelho, é falar que quando Cristo veio para esta terra, foi instalado neste mundo o reino de Deus, quando Jesus andou por esta terra, é dizer isso, o reino está entre nós, porque Jesus está entre nós. Por isso, irmão, quero te dizer uma coisa, não deixe o seu coração te enganar, porque o coração pode nos enganar. Não deixe o seu coração te enganar com teorias filosóficas. Não deixe o seu coração te enganar, mas faça e peça a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor Deus incendeie o teu coração. Que Deus incendeie o teu coração com fervor, com fé, num Deus que pode todas as coisas, e que até quando acontecem coisas ruins conosco, Ele é um Deus que nos consola, que nos tira da caverna, nos coloca de pé e nos faz caminhar. Sim, caminhar. Caminhar significa, irmão, ter um propósito, ter um lugar para ir, ter um objetivo, ter um alvo. Deus te faz caminhar, Deus te dá um alvo, Deus te dá um norte, Deus te dá um objetivo. O nosso objetivo é sempre olhando para Jesus, para que a gente não venha naufragar e entrar, imergir nas águas como Pedro imergiu, quando ele parou de olhar para Jesus. O ensino do texto onde Pedro, ele afunda nas águas, ele é maravilhoso para nós, porque mostra para você que a Bíblia ensina que mesmo que haja tempestade ou ondas fortíssimas, você não pode parar de olhar para Jesus. O teu alvo é Jesus. É Ele que te coloca de pé e faz você seguir, caminhar na sua vida. Eu lembro que o médico me passou um remédio que era um antidepressivo. Mas é claro, ele estava certo. Por que ele estava certo? Porque em casa, quase 9 anos atrás, 5, 6 anos atrás aproximadamente, acredito eu, não me lembro bem com precisão, eu lembro que quando eu começava a me sentir mal, eu colocava o sapato, a calça comprida, o sapato, colocava uma camisa e ia para o hospital. Por quê? Porque eu dizia para mim mesmo, eu vou passar mal. Então já queria ir antes. Eu estava assim. Eu estava nesse estado. Eu queria ir antes.
Então eu pegava, me arrumava, dizia para o Lucas, quem estivesse em casa, eu vou para o hospital, chama um carro. O que é isso, pai? Você está passando mal? Não, mas eu sei que daqui a pouquinho eu não vou me sentir bem. É melhor ir agora antes que comece a piorar. Aí eu ia para o hospital, eu chegava no hospital, eu não tinha plano, eu pagava no dinheiro lá a consulta e já ia para a emergência. Chegava na emergência, a enfermeira aplicava um calmante. Aí eu ficava mais tranquilo. O médico vendo isso, e ele por 2, 3 vezes, era o mesmo médico no plantão, ele me chamou, o senhor quer fazer uma consulta comigo? Eu dia tal, eu estou aqui no hospital e estou atendendo os pacientes. Quero sim. Então eu fui no dia que ele marcou com a minha esposa, aí chegando lá, ele me receitou um antidepressivo. Mas é claro, eu era um homem que estava indo para o hospital antes de passar mal. E estava já chegando lá, indo para a emergência. Ele viu isso, ele achou que eu era depressivo. O remédio que ele passou é um remédio forte, antidepressivo. Comecei a tomar. Eu sempre enxerguei muito bem a Bíblia, sem óculos, nessa distância, consigo ler. Quando comecei a tomar aquele remédio, o efeito colateral, o primeiro efeito colateral foi embaçar minha vista. Eu não enxergo bem para longe, mas para perto enxergo muito bem. E comecei a tentar ler a Bíblia, ler jornal, e não conseguia enxergar direito, estava tudo ficando embaçado. E comecei a sentir outros efeitos. Aí fui ver o rótulo da bula, do antidepressivo, estava lá, embaçamento da vista e outras coisas mais. Eu falei com a minha esposa, peguei o remédio, falei com ela, joguei na lixeira e falei, eu não vou tomar mais isso, eu não sou depressivo. Eu não sou depressivo. Falei para ela, eu sou homem de Deus, eu não sou depressivo. Ainda que eu saiba que a depressão pode ser uma doença de algo do seu organismo e faz você ficar assim. Respeito isso em você, se você tem. Mas eu falei, eu não sou depressivo. O que eu quero te dizer é que você tem que tomar uma atitude. Você não pode aceitar tudo que acontece com você. Você não pode aceitar plenamente as enfermidades que chegam. E você acha que é normal, que é assim mesmo, e vamos lá, e vamos cá, e vamos ali, vamos a outro médico, e vamos comprar o remédio, e toma o remédio, e está tudo certo, vamos tocando a vida, é assim mesmo. Não, você tem que tomar uma atitude, você tem que tomar uma decisão, você tem que entender que nem todo remédio que você toma poderá te fazer bem, você tem que pesquisar e saber o que você está tomando, você não pode aceitar e tomar tudo que aparece na tua frente, porque disseram para você que vai te fazer bem. O que eu quero te dizer é que você tem que tomar também uma posição, uma decisão em relação à sua própria vida. Eu peguei aquele antidepressivo, joguei na lixeira e falei para ela, não vou tomar mais isso. E não tomei. 2 dias depois já estava voltando a enxergar normalmente a Bíblia, lendo o jornal, o embaçamento da vista já estava passando, porque o efeito do remédio já estava saindo do meu organismo. Já estava passando. Parei de ir para o hospital achando que ia passar mal. Passei a fazer o que eu tinha que fazer. Passei a orar a Deus, irmão. Passei a clamar ao meu Senhor, falar com Ele, pedir seu apoio, a sua ajuda. Pedir, Senhor, eu não quero ficar reparando nas tempestades. Senhor, não quero ficar reparando nas ondas, eu quero olhar para Ti, me ajuda, Senhor, se é para tomar essa medicação que o médico passou, Senhor, consagra essa medicação para que me faça bem, Senhor Deus. Mas comecei a agir assim, comecei a buscar esse Deus, a buscar o Senhor, e graças a Ele, o Senhor me ouviu, e o Senhor me sustentou, e hoje consigo vir, mesmo tendo crises ainda, consigo estar na casa de Deus, consigo pregar a palavra, consigo estar com você, irmão, fazer a oração contigo, consigo dizer para você que quem está no púlpito é igual a você, com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, um homem como você é também, com as mesmas dificuldades, necessidades e fraquezas. Não é um super-homem, é um super-homem espiritual, mas é alguém como você,
que entende que tem que buscar a Deus, para que Deus, se for da vontade dele, mude a sua sorte. Serei achado por vocês, versículo 14, diz o Senhor, e farei com que mude, diz o Senhor, a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares, para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Deus estava dizendo para eles: vou mudar a sorte de vocês, meu povo. Vou tirar vocês do exílio, vou trazer vocês de volta para casa. 70 anos no exílio, 70 anos escravos do povo da Babilônia. E Deus tira eles daquele lugar. Deus ouve as orações, modifica as circunstâncias que levaram eles a estarem naquele lugar. E Deus, modificando, traz de volta para o seu lar, para a sua casa.